Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Mentalidade vencedora, algo que sempre falo aqui no canal. Um gigante como o Botafogo precisa se acostumar com a vitória, precisa ter o DNA do triunfo. E com a SAF, a tendência é que o clube volte ao protagonismo no futebol brasileiro, no futebol internacional. A semana foi muito boa para o clube como um todo, mesmo com o time profissional masculino não tendo entrado em campo. O Fogão só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás na próxima quarta-feira, às 21h30. Eu entro a fundo neste tema, trazendo elementos no vídeo de hoje. E falo também sobre os impactos das SAFs aqui no futebol brasileiro, pensando agora no que aconteceu ontem lá no Bahia. O Grupo City trouxe o projeto e o Bahia está muito perto de fechar com o grupo estrangeiro. Não tem jeito, galera, é a nova configuração do futebol brasileiro. O Botafogo é pioneiro e tem que estar atento a tudo que vem acontecendo no cenário do futebol nacional. Antes de tudo isso, em mais um conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira, eu peço para que você se inscreva aqui no canal. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 40 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, mentalidade vencedora. O Botafogo tem que olhar para frente, o Botafogo tem que olhar para cima. Quem assistiu ao glorioso Connection da semana com o ex-vice de futebol André Silva, viu uma fala muito importante do André sobre um ex-jogador do Botafogo. Ele citou o Vitor Simões no ano de 2009. O André estava passando pelo clube quando ouviu um jogador cantando a música do centenário do Flamengo, lá de 95. A música que até virou chacota naquele ano. Hoje, 27 anos do 3-1 histórico lá em Fortaleza, no Castelão, contra o Flamengo, do, entre aspas, melhor ataque do mundo. Romário, Sávio e Edmundo. O Botafogo de Túlio e companhia venceu o Flamengo por 3-1 e poderia ter sido 6, poderia ter sido 7, poderia ter sido 8. Um dos maiores bailes que eu já vi o nosso Fogão dar no rubro-negro. E naquele ano fomos campeões brasileiros. Espero que o Botafogo volte rapidamente a triunfar e a ganhar títulos importantes. Então a música virou chacota naquele ano para a equipe rubro-negra. Pois bem, mesmo assim, em 2009, segundo o André Silva, um jogador do elenco do Botafogo estava cantarolando essa música do centenário do Flamengo dentro do nosso clube. Agora vejam só que absurdo, galera. E o André Silva pensou que fosse o Michael Suel, não era, teve até uma briga ali, uma discussão, vamos dizer assim. Depois André Silva e Michael Suel ficaram muito amigos, são até hoje. E muito tempo depois, o André Silva descobriu que quem cantou essa música foi o Vitor Simões. Mas isso anos depois. E o Vitor Simões realmente tinha passagem no início da carreira pelo Flamengo, então deve ser flamenguista. Vocês vão lembrar que na final de 2009, o Botafogo empatou em 2-2 na primeira partida com o Flamengo. Michael Suel e Reinaldo, os principais jogadores do time naquele ano, se machucaram no mesmo lance. No segundo jogo, o Flamengo abriu 2-0 no primeiro tempo. No início do segundo tempo, pênalti para o Botafogo. Quem foi bater? E aqui eu não estou falando que ele fez de propósito, mas alguém com essa mentalidade, pensando no rival, dificilmente faria o gol. O Vitor Simões bateu e perdeu o pênalti para o Botafogo. O Flamengo, então, manteve 2-0. Só que depois o Juninho fez 2-1, golaço de falta. O Túlio Souza empatou 2-2. O Botafogo não continuou pressionando. Se tivesse continuado pressionando, provavelmente teria vencido a partida, mas foi para os pênaltis e perdemos nos pênaltis. Em 2010, Louco Abreu chegou ao Botafogo com a mentalidade vencedora. Teve a conversa no aeroporto da policial falando que o Louco Abreu tinha que resolver porque o Botafogo vinha perdendo
com erros de arbitragem também para o Flamengo. O Louco Abreu falou, o Louco não estava aqui, o Botafogo começou mal o Carioca, foi goleado pelo Vasco, mas logo depois venceu o Vasco na final da Taça Guanabara por 2-0, gol de pênalti do Louco Abreu, gol de cabeça do Fábio Ferreira, e na final da Taça Rio venceu o Flamengo por 2-1 com direito a cavadinha. O Bruno era o grande goleiro do momento, o Herrera fez um gol de pênalti, bateu no meio, o Flamengo empatou com o Wagner Love, Louco Abreu fez o gol de cavadinha, tirou onda, esculachou, e o Jefferson pegou um pênalti do Adriano. Jogadores com o DNA da vitória. Na semifinal da Taça Guanabara, o Botafogo tinha eliminado o Flamengo, 2-1, e na semifinal da Taça Rio, eliminou o Fluminense, 3-2. O Botafogo passou por cima de todos os rivais naquele campeonato carioca, porque o DNA da vitória estava ali. Só que isso foi esporádico no Botafogo. Outros jogadores, como o Vitor Simões, passaram pelo nosso clube. E não tem problema o jogador torcer para outro clube. É utópico acreditar que no Botafogo só vai ter Rafael, só vai ter Gabriel Pires, jogadores que torcem para o nosso glorioso. Claro que não. Tem jogadores que torcem para outros clubes. No Flamengo também teve, no Fluminense, no Vasco, ou também tem. A gente sabe de jogadores que têm história em outros clubes e torciam ou ainda torcem para rivais. Isso acontece no futebol. Mas o clube deve ser respeitado e para isso a implementação do DNA da vitória é urgente. E o Botafogo precisa vencer sempre, buscar as vitórias sempre, em toda e qualquer categoria. Se há uma laranja podre, isso tem que ser descoberto. Mas quando o Botafogo vira SAF, a tendência é que as contratações sejam mais bem feitas e cheguem jogadores acostumados às vitórias ou jogadores que têm muito potencial para isso e que têm dentro deles o respeito, a sede de ganhar qualquer adversário, qualquer rival. Isso é muito importante. E o Botafogo tem que fomentar essa cultura, a busca incessante pelas vitórias sempre. E a semana foi boa, galera. O Botafogo, no último sábado, no Campeonato Brasileiro da Série A, venceu o Coxa em casa por 2-0. E durante a semana teve muitas vitórias também enquanto clube. E eu vou trazer para vocês os resultados agora. No Campeonato Brasileiro Sub-17, o Botafogo venceu o América Mineiro no estádio Newton Santos, campo principal, por 3-1. 2 gols do Fabiano, esse tem nome de craque, hein? 2 gols do Fabiano e 1 gol do Rafael Lobato. E briga ainda pela vaga na próxima fase. No Sub-20, o Botafogo jogando no Cefat, venceu o Audax por 1-0 com um gol do Cauê. No Sub-23, o Botafogo, em amistoso, voltou a vencer o Audax por 4-1. 3 gols do Janderson e 1 gol do Joffre. E no futebol profissional feminino, o Botafogo no Campeonato Carioca, jogando lá no campo do Arco Sul, venceu o rival Vasco da Gama por 3-1. Gols da Kellen, da Maiara e da Chay. Então o Botafogo se alimentou de vitórias durante essa semana e que assim prossiga, vencendo sempre. É claro que o revés vai acontecer em um momento ou outro, mas a postura tem que ser de um clube vencedor. E na próxima quarta-feira, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Série A às 21h30. Tem que se portar como um clube gigante. Falando agora a respeito das SAFs, o Bahia ontem apresentou o projeto trazido pelo Grupo City. 90% das ações para o grupo estrangeiro, 15 anos para o investimento de R$1 bilhão, 500 milhões em compra de jogadores, 200 milhões para capital de giro, estruturação, categoria de base e outras ações, 300 milhões para o pagamento de dívidas. Num primeiro momento, R$1 bilhão impacta em qualquer cenário. Torcedor de outros clubes pode ficar preocupado. Acontece que o Bahia tem no contrato, se assinado, uma garantia mínima de 120 milhões de folha salarial por ano. Isso John Textor já falou em Mega Live, e eu estava presente, que é a folha do Botafogo anual hoje. 120 milhões. O Bahia vem forte.
se fechar com o Grupo City. O Vasco se fechar com a 777, a tendência em outro cenário é que se fortaleça. O Cruzeiro, com outro modelo, mas usando muito a imagem do Ronaldo, deve se fortalecer também. É um clube gigante. Agora, o Botafogo é pioneiro, o acionista do Botafogo não está para brincadeira, ele tem uma holding se consolidando e tem tudo para o glorioso avançar cada vez mais em direção ao sucesso, porque o Botafogo tem um projeto e dentro do projeto alguns modelos que se complementam. Então há investimento em jogadores importantes, em jogadores experientes, há uma ideia de investimento em referências conhecidas internacionalmente e há um investimento em jovens valores também para que possam dar resultado esportivo e, obviamente, depois resultado financeiro. Então, o Botafogo olha para mais de um cenário. É um modelo sui generis e muito interessante. A torcida, comprando a ideia, tem tudo para participar efetivamente no momento de construção. O futuro tem tudo para ser muito bom para o nosso glorioso. E eu estou aqui atento, pensando no DNA da vitória, na mentalidade vencedora e num Botafogo protagonista em breve. Estamos muito juntos, galera. Saudações alvinegras. Aquele abraço. A qualquer momento eu posso voltar. Valeu, fui!